Na imensidão do sertão, sob um sol impiedoso que queimava a pele e castigava a terra rachada, cresceu Miguel, um menino marcado pelo destino antes mesmo de aprender a falar. Filho de escravos, nasceu na senzala de uma grande fazenda, que parecia não ter fim. Ali a vida não lhe ofereceu nada além de correntes invisíveis, suor e lágrimas. Desde cedo, Miguel aprendeu que seu lugar não era na mesa, mas no chão. Não era nos bancos, mas no trabalho pesado. Enquanto as crianças brancas da casa grande corriam livres pelos corredores de madeira polida, ele arrastava baldes de água, varria pátios, limpava botas enlameadas e apanhava sem motivo. O mundo parecia ter sido desenhado para lhe lembrar todos os dias que era menos que humano. Seu pai, Joaquim, era um homem forte, mas com os ombros curvados pelo peso de anos de trabalho forçado. Sempre dizia: "Filho, eles podem prender nosso corpo, mas nunca nossa alma." E Miguel guardava essas palavras como um tesouro secreto, mesmo sem entender direito o que significavam. Sua mãe, Rosa, cuidava dele com a doçura que só uma mãe pode dar. Ela cantava baixinho à noite, tentando abafar o choro do menino quando os gritos de dor vinham da senzala vizinha. Mas nem sua voz suave conseguia apagar o medo que crescia em Miguel toda vez que o capataz se aproximava, com o chicote em mãos. O coronel Antônio, dono da fazenda, era um homem cruel, gostava de mostrar poder. Fazia questão de humilhar os escravos, chamando-os de animais, tratando-os como coisas. Miguel nunca esqueceu o dia em que, ainda pequeno, viu seu pai ser açoitado em praça diante de todos. O crime? Ter parado por alguns segundos para beber água do poço. O sangue de Joaquim manchou o chão, e o olhar frio do coronel ficou gravado no coração do menino como fogo. Crescendo nesse ambiente, Miguel aprendeu rápido a obedecer, mas dentro dele nascia algo que ninguém via. Uma chama de resistência, um desejo silencioso de liberdade. Ele trabalhava calado, mas cada vez que carregava sacos de algodão ou cuidava do gado sob o sol escaldante, pensava: um dia vai ser diferente. Os anos se passaram, e o menino franzino se tornou um jovem forte, de músculos duros como pedra. Mas junto com a força crescia também a fúria. Ele via sua mãe envelhecer rápido demais, suas mãos calejadas e o olhar cansado. Via companheiros desaparecerem após tentarem fugir. Via meninas sendo levadas à força para a casa grande e voltando em silêncio com lágrimas presas nos olhos. Tudo isso esculpia em Miguel uma certeza. Ele não queria morrer como escravo. Não aceitava ser apenas mais um nome apagado pela poeira do tempo. Certa noite, deitado no chão frio da senzala, ele ouviu seu pai, já doente, sussurrar: "Filho, se eu não tiver tempo de ver a liberdade, que você veja. E se um dia for livre, prometa que vai se levantar, que vai ser mais do que eles acham que você pode ser." Miguel segurou a mão do pai e prometeu em silêncio. Essa promessa se tornou sua força. No entanto, a vida parecia sempre zombar dele. O coronel não perdia a chance de humilhá-lo. Chamava-o de moleque de senzala, ria de suas roupas rasgadas e o fazia servir à mesa como se fosse um cão. Mas o que ninguém percebia era que Miguel em silêncio observava tudo. Como o coronel negociava, como cuidava das contas da fazenda, como lidava com os compradores de gado e algodão. Enquanto o coronel achava que ele era apenas um escravo obediente, Miguel aprendia. Aprendia cada detalhe, cada segredo do negócio, guardando na memória o funcionamento da fazenda que um dia seria dele. E assim o jovem escravo cresceu, carregando não apenas a dor das humilhações, mas também um conhecimento precioso que mudaria seu destino. O que ninguém imaginava é que o mesmo menino que fora humilhado diante de todos, um dia voltaria àquela fazenda não como servo, mas como dono. A juventude de Miguel foi marcada pela dor e pela perda. O tempo não lhe deu trégua. Quando ele completou 18 anos, seu pai, Joaquim, já estava muito debilitado. O corpo não resistia mais aos castigos e ao peso dos anos de escravidão. Em uma madrugada silenciosa, partiu nos braços de Rosa, deixando Miguel órfão da força que sempre o guiara. A dor foi imensa, mas naquele mesmo instante Miguel jurou que o sacrifício do pai não seria em vão. "Eu vou vencer, meu pai. Nem que o mundo todo tente me impedir." Poucos meses depois, o destino lhe impôs mais um golpe. Sua mãe, cansada e enfraquecida, adoeceu gravemente. Sem acesso a remédios, foi definhando dia após dia. No último suspiro, antes de fechar os olhos, segurou a mão do filho e disse: "Filho,
Nunca esqueça que você é maior do que as correntes. Acredite, um dia você vai ser livre. Miguel chorou como nunca, mas aquelas palavras se transformaram em combustível. Ele não tinha mais nada a perder. Foi então que decidiu fugir. Sabia que era arriscado. Muitos que tentaram antes acabaram mortos no tronco ou caçados como animais. Mas a chama da liberdade queimava mais forte do que o medo. Numa noite sem lua, quando o silêncio cobria a fazenda, Miguel se escondeu atrás do celeiro, esperou o capataz adormecer e correu em direção ao mato. O coração batia como tambor. Os pés sangravam no chão de pedras, mas ele não parava. Correu dias inteiros, sobrevivendo com água de riacho e raízes encontradas no caminho. Quando finalmente alcançou uma pequena vila, estava exausto, mas livre. Ninguém o conhecia ali. Procurou abrigo em uma venda simples, onde pediu um prato de comida em troca de trabalho. O dono, um homem humilde chamado Seu Elias, olhou para ele com estranhamento, mas também com compaixão. Você tem força nos braços, rapaz. Fique por aqui. Ajude-me com as cargas e não vai lhe faltar comida. Foi assim que Miguel começou sua nova vida. Trabalhava de sol a sol, carregando mercadorias, limpando o armazém, fazendo de tudo um pouco. Mas havia algo diferente nele. A cada serviço, prestava atenção em como Elias negociava, como comprava barato e vendia mais caro, como tratava os fregueses. Miguel não apenas trabalhava, ele aprendia. Com o tempo, Elias percebeu a inteligência do rapaz. Você não é só força, Miguel. Tem cabeça boa para os negócios. Foi então que Miguel começou a guardar moedas. Cada pagamento, por menor que fosse, ele economizava. Não gastava com nada além do necessário. Dormia em um canto do depósito. Comia o mínimo possível e sonhava grande. Aos poucos foi ganhando confiança do patrão. Quando Elias viajava para comprar mercadorias, deixava Miguel cuidando da venda. E, para surpresa de todos, o rapaz fazia os lucros aumentarem. Tinha jeito com as pessoas. Sabia falar, sabia conquistar. Alguns começaram a desconfiar. Como aquele ex-escravo de pele marcada pelos anos de senzala podia ter tanto talento. Muitos zombavam, mas Miguel não se abalava. Guardava cada centavo, cada ensinamento, como sementes que logo germinariam. Certo dia, um viajante chegou à vila vendendo cabeças de gado. Elias não quis arriscar a compra, mas Miguel enxergou ali uma oportunidade. Eu compro uma cabeça, se o senhor me permitir usar o dinheiro que guardei. Elias riu. Rapaz, gado não é para qualquer um. Você vai perder tudo. Mas Miguel insistiu. Comprou uma única cabeça de gado e cuidou dela como quem cuida da própria vida. Alimentava, vigiava, protegia de qualquer ameaça. Meses depois, o animal cresceu forte e foi vendido pelo triplo do valor. Com aquele lucro, Miguel comprou 2 cabeças, depois 4. Em poucos anos tinha um pequeno rebanho. Ninguém mais ria dele. Agora viam que aquele jovem tinha algo diferente. Visão, coragem e uma determinação inquebrantável. Aos 25 anos, Miguel já não era apenas um ex-escravo fugido. Era um comerciante respeitado, dono de terras pequenas, mas férteis, e de um rebanho que crescia a cada estação. E em seu coração havia apenas uma certeza. Um dia eu vou voltar para aquela fazenda, e quando voltar não será como escravo, voltarei como dono. O tempo passou, e Miguel já não era mais o rapaz inseguro que fugira da vida de servidão. Agora, era um homem de postura firme, de fala respeitada, conhecido como comerciante próspero e trabalhador incansável. Suas terras cresciam, seu rebanho se multiplicava, e sua presença nas feiras já despertava a atenção. Seu nome corria entre os povoados. Miguel, o homem que construiu tudo com as próprias mãos. Muitos vinham aprender com ele, outros apenas admiravam. Mas ninguém conseguia entender de onde vinha tanta sabedoria para negociar. Miguel sabia. Viera dos anos em que observara em silêncio os negócios da fazenda onde nascera. Enquanto suportava humilhações, seus olhos registravam cada detalhe. A forma de calcular preços, de trocar mercadorias, de administrar gado. Tudo que parecia perdido se transformara em lição. Um dia, numa conversa na feira, ouviu algo que fez seu coração acelerar. O coronel anda endividado. Aquelas terras já não rendem como antes. Logo terá que vender parte da fazenda. Miguel ficou pensativo. Aquele era o mesmo lugar onde passara sua infância difícil, onde sua família havia sofrido tanto. Por muitas noites caminhou sem dormir, refletindo, até que decidiu.
chegou a hora de encarar o passado. E começou a investir ainda mais. Comprou novas áreas de plantio, diversificou culturas, cuidou de cada detalhe com paciência. Os lucros aumentaram, a confiança das pessoas nele cresceu, e logo era visto como um dos homens mais prósperos da região. Enquanto Miguel se fortalecia, o coronel se enfraquecia. O orgulho e os gastos exagerados corroíam sua fortuna. O que antes parecia eterno começava a desmoronar. Então veio a notícia. Parte da fazenda estava à venda. Miguel preparou-se para o encontro. Chegou bem vestido, simples, mas elegante. Quando entrou na casa grande, reconheceu cada canto. O salão imponente, os corredores que guardavam lembranças dolorosas, o terreiro que tantas vezes presenciara momentos de injustiça. Tudo estava igual, mas a diferença era imensa. Agora ele entrava como comprador. O coronel o recebeu com ironia. Então é você o homem que veio olhar minhas terras? Nunca imaginei sentar à mesa com alguém como você para tratar de negócios. Miguel respirou fundo e respondeu com calma. Os tempos mudam, coronel. Hoje estou aqui como homem livre e como comerciante. A negociação foi longa, mas o resultado já estava escrito pelo destino. Ao assinar os papéis, Miguel se tornou proprietário da primeira parte da fazenda, que antes parecia inalcançável. Ao sair, olhou para os campos e sentiu uma mistura de alívio e emoção. Sussurrou em silêncio. Agora sim, a promessa começa a ser cumprida. Mas Miguel sabia que não pararia ali. Com paciência e estratégia, foi comprando mais terras, mais cabeças de gado, até que o impossível aconteceu. Tornou-se dono de toda a fazenda. Aquela mesma fazenda que um dia representara dor e submissão, agora estava sob seu comando. O sol brilhava alto quando Miguel desceu de seu cavalo diante da casa grande. Depois de anos de trabalho, cada escritura assinada estava em suas mãos. Ele era dono de toda a fazenda. Aquela terra que antes o aprisionava, agora representava sua vitória. Os trabalhadores o aguardavam em silêncio. Muitos eram filhos e netos de antigos servos, que haviam partilhado da mesma dor que ele vivera no passado. Quando o viram chegar, alguns abaixaram a cabeça em sinal de respeito. Mas Miguel levantou a mão e disse: aqui ninguém precisa se curvar. Todos que vivem e trabalham nesta terra são livres. As palavras se espalharam como vento leve, enchendo de esperança o coração de muitos. Na varanda estava o coronel Antônio. O tempo havia lhe tirado a altivez. Cabelos brancos, olhar cansado e semblante abatido. Não era mais o homem autoritário de outrora, e sim alguém que perdera tudo. Ao ver Miguel, murmurou quase sem forças: nunca pensei que veria isso acontecer. Miguel manteve-se firme, com a postura de quem não precisava provar mais nada. A vida dá voltas, coronel. O que um dia parecia impossível, hoje é realidade. O senhor me desprezou, mas foi o tempo que colocou cada coisa em seu lugar. O velho suspirou, derrotado, incapaz de reagir. Miguel entrou na casa grande. Cada sala, cada parede guardava lembranças. Mas agora, aquelas memórias não o aprisionavam mais. Ele caminhava como dono, mas também como alguém que sabia perdoar sem esquecer. Reuniu os trabalhadores no pátio e declarou: a partir de hoje, esta fazenda será administrada de forma justa. Quem trabalhar receberá seu pagamento, e quem viver aqui terá dignidade. Esta terra não será mais marcada por sofrimento, mas por novos começos. Os olhos se encheram de lágrimas, alguns se abraçaram. Era o nascimento de uma nova era. Naquela noite, Miguel sentou-se na varanda e contemplou o céu estrelado. Sentia a brisa tocar o rosto como se fosse um sinal. Sorriu em silêncio e pensou: a promessa foi cumprida. Eu não apenas sobrevivi, eu venci. E assim, a história de um homem que nasceu em meio às maiores dificuldades transformou-se em lenda. De humilhado a senhor de si, Miguel se tornara símbolo de que nenhum destino está escrito para sempre. Porque, no fim, a verdadeira vitória não é apenas conquistar terras, mas provar que a força e a esperança podem mudar até o futuro mais improvável.